Mas o destino tinha outros planos. O mundo o chamou de bastardo. Deus o chamou para algo maior. Quando a guerra chegou, todos temeram. Mas o chamado dos improváveis não pode ser ignorado. O chamado dos improváveis começa agora. A noite em Gileade era fria e silenciosa. O vento sussurrava entre as árvores, como se carregasse segredos antigos, verdades que ninguém ousava dizer em voz alta. No céu, as estrelas brilhavam, imutáveis e distantes, observando tudo com uma serenidade indiferente. Mas na terra, sob aquele céu profundo, uma história estava sendo escrita, uma história de dor, rejeição, acima de tudo, de um chamado divino que transformaria tudo. Gileade era uma terra de tradições severas, onde o valor de um homem não era medido apenas por sua força ou sabedoria, mas pelo nome que carregava e pelo sangue que corria em suas veias. E foi neste mundo, rígido e inflexível, que um menino nasceu. Seu nome era Jefté. Ele era filho de Gileade, um homem respeitado, mas não do ventre de sua esposa. Sua mãe era uma mulher desprezada, mencionada apenas em sussurros carregados de escárnio. Uma prostituta, diziam. Nada além de um erro. Desde cedo, Jefté sentiu o peso de ser um estrangeiro dentro da própria casa. Enquanto outras crianças corriam livres pelos campos, ele caminhava sozinho, carregando nos ombros um fardo que não escolheu. Seus meio-irmãos, filhos legítimos de Gileade, não escondiam seu desprezo. Para eles, ele não era um irmão, era uma vergonha que deveria ser apagada. Você não pertence a esta casa, diziam. Você nunca será um de nós. Palavras podem ser tão afiadas quanto lâminas, e Jefté foi cortado por elas repetidas vezes. Mas aprendeu algo mais valioso que o ódio, a resiliência de quem sobrevive à rejeição. Havia noites em que ele olhava para o céu, buscando respostas que nunca vinham. Questionava-se por que Deus permitia aquilo. Via seu pai, um homem que nunca o abraçara, e sua mãe, uma figura esquecida, reduzida a um aviso do que não se devia ser. Mas Jefté sentia algo crescendo dentro dele. Um desejo de ser mais. Então, veio o dia inevitável. Seus irmãos, cansados de sua presença, o confrontaram. Você não tem direito a essa casa, um deles disse. Você não herdará nada do nosso pai, acrescentou outro. Jefté os encarou em silêncio. Eles compartilhavam o mesmo sangue, mas não o mesmo coração. Vocês realmente acreditam que têm esse direito? Ele perguntou, sua voz firme. Um dos irmãos riu, seco. É a lei. Você é um bastardo. E assim, foi expulso de sua própria casa. Jefté partiu sem olhar para trás. Seu nome havia sido apagado de Gileade, mas ele ainda existia. E algo dentro dele dizia que aquela não era sua última caminhada. Porque mesmo quando o mundo fecha as portas, Deus abre caminhos que ninguém pode prever. Então nascia o sol lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Mas para Jefté, a luz da manhã não dissipava a escuridão que carregava dentro de si. Ele caminhava havia dias. O pó do caminho impregnava suas roupas, e a fome era uma presença constante. Em alguns momentos, pensou em desistir, deixar o tempo consumi-lo. Mas algo o empurrava adiante. Então, avistou uma vila à distância. Pequena, cercada por colinas áridas. Um lugar que parecia esquecido pelo mundo. Seu nome era Tob. Ao entrar na cidade, percebeu que aquele era um lugar para homens como ele, os que não pertenciam a lugar algum. Os rostos que via carregavam a mesma marca da rejeição, a mesma dureza de quem aprendeu a viver sem ninguém. Em uma taverna, sentiu os olhares desconfiados sobre si. Homens rudes avaliavam cada movimento do forasteiro. Jefté sabia que ali, confiança era algo que se conquistava com o tempo. Um homem se aproximou, puxando uma cadeira diante dele. Você tem o olhar de quem já perdeu tudo, disse o desconhecido, sua voz carregada de experiência. Jefté ergueu os olhos e encontrou um rosto marcado por cicatrizes, como se a vida tivesse se encarregado de escrever sua história na pele. Não tenho nada a perder, respondeu, sem rodeios. O homem assentiu. Aqui, ninguém se importa com o passado. O que importa é o que você pode fazer agora. Jefté nada disse. Mas naquele momento, entendeu. Tob era o lugar onde ele começaria de novo. Nos dias que seguiram, ele aprendeu a se adaptar. Ali, não havia regras além da sobrevivência.
Não demorou para perceber que aqueles homens eram mais do que rejeitados, eram guerreiros sem causa, prontos para seguir alguém que soubesse para onde ir. E, aos poucos, Jefté se tornou esse homem. Sua força foi notada. Sua presença impunha respeito. Ele não gritava ordens, mas os outros começaram a segui-lo naturalmente. Quando falavam dele, já não diziam o bastardo de Gileade. Agora, ele era Jefté, o líder dos renegados de Tob. Mas longe dali, a terra que o rejeitara precisava dele mais do que nunca. O céu de Gileade estava carregado. As nuvens cinzentas se espalhavam como sombras sobre a terra, e o vento soprava forte, carregando murmúrios de guerra. O medo havia se instalado entre o povo, tornando-se quase palpável. Os amonitas estavam marchando. No início, eram apenas ataques esporádicos, vilarejos incendiados, saques violentos, ameaças que pareciam vagas. Mas agora, o exército inimigo se aproximava em peso. Eles não estavam apenas testando as defesas de Gileade. Eles vinham para tomar a terra. O conselho dos anciãos se reuniu. Eram homens experientes, mas agora pareciam indefesos diante da iminente destruição. Olhavam uns para os outros, buscando uma resposta que não existia. Até que um deles, hesitante, quebrou o silêncio. Existe um homem, um que sabe como guerrear. A sala ficou tensa. Todos sabiam a quem ele se referia. Jefté. O nome pairou no ar como um peso invisível. O mesmo homem que haviam rejeitado anos antes. O filho bastardo que haviam expulsado de sua terra. Agora, era a sua única esperança. Ninguém queria admitir, mas era a verdade. A chegada dos anciãos à caravana partiu ao amanhecer. Homens escolhidos a dedo cruzaram as terras áridas, carregando nos lábios um pedido amargo. Quando chegaram a Tob, foram recebidos com desconfiança. Os homens de Jefté não confiavam em forasteiros, muito menos em emissários de um povo que havia virado as costas ao seu líder. Jefté os observou de longe. Não precisou de palavras para entender o motivo da visita. Ele viu a súplica nos olhos deles. Um dos anciãos se adiantou. Viemos pedir sua ajuda, Jefté. A voz soava contida, quase engasgada de vergonha. Jefté cruzou os braços, estudando-os em silêncio. Deixou que sentissem o peso da própria hipocrisia antes de responder. Minha ajuda? Sua voz carregava ironia. Onde estavam quando me expulsaram? Onde estavam quando cuspiram no meu nome? Os anciãos abaixaram a cabeça. Cometemos um erro, um deles admitiu. Jefté soltou um riso seco. Sim. E agora querem que eu resolva esse erro por vocês? O silêncio foi opressor. Os anciãos sabiam que não tinham escolha. Jefté, se não vier, seremos destruídos. Se você lutar por Gileade, será nosso governante. Juramos isso diante do Senhor. Jefté os observou longamente. Ele não era mais o jovem que buscava aceitação. E então, finalmente, respondeu. Se eu lutar por vocês, eu governarei sobre todos. Não quero promessas vazias. Quero Gileade nas minhas mãos. Os anciãos assentiram. O destino de Jefté estava selado. O voto de Jefté naquela noite, sozinho sob as estrelas, Jefté ergueu os olhos para o céu. O peso da guerra se aproximava, e ele sabia que precisava da ajuda de Deus. Então, ajoelhou-se e fez um voto. Senhor, se entregares os amonitas em minhas mãos, eu farei um juramento. O vento soprou suavemente entre as árvores. O primeiro que sair das portas da minha casa para me encontrar, eu o oferecerei a ti como sacrifício. A promessa foi selada. E mudaria tudo. O amanhecer chegou carregado de tensão. O exército de Jefté se reunia às portas de Gileade. Seus homens ajustavam suas armaduras gastas e afiavam lâminas que logo se tingiriam de sangue. Os amonitas estavam prontos para atacar. Jefté cavalgava pela linha de frente. Seus olhos percorriam os guerreiros que estavam sob seu comando. Homens endurecidos pela vida, sem nada a perder. Então, ergueu a voz. Hoje, lutamos por mais do que uma cidade. Lutamos porque essa terra é nossa. Lutamos porque Deus está conosco. O grito de guerra ecoou. A batalha começou. A fúria da guerra, os amonitas avançaram como uma onda imparável, suas lanças reluzindo ao sol. Eles tinham números, mas Jefté tinha algo mais forte, estratégia. A luta foi feroz. O chão tremeu sob os gritos de dor e o choque de espadas. O sangue se misturava à poeira.
Houve um momento em que tudo pareceu perdido. O inimigo avançava, empurrando os guerreiros de Gileade para trás. Mas então, Jefté tomou a frente da batalha. Com um golpe certeiro, cortou um dos comandantes amonitas. O impacto foi imediato. O moral do inimigo começou a ruir. E quando a poeira finalmente baixou, Gileade ainda estava de pé. A guerra estava vencida. Mas para Jefté, a verdadeira batalha estava apenas começando. O retorno e o destino selado. O sol se punha no horizonte enquanto Jefté retornava vitorioso. O povo celebrava. Mas algo dentro dele estava inquieto. Então, avistou sua casa. E a porta se abriu. Sua filha saiu correndo. Ela dançava, radiante, celebrando sua vitória. Seu sorriso iluminava o caminho. Jefté sentiu o mundo desmoronar. Não, não pode ser. Ele caiu de joelhos. Sua voz, antes firme e implacável, se quebrou em um sussurro de desespero. Minha filha, minha filha. Ela parou, confusa. Pai? O que houve? Você venceu. Os olhos dela buscaram os dele. Mas Jefté já sabia. O voto não podia ser quebrado. E então, entre lágrimas, confessou: fiz um juramento ao Senhor, e não posso voltar atrás. O silêncio caiu sobre a cidade. Sua filha fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia algo neles além de dor. Havia aceitação. Pai, cumpra o que prometeu. Mas me deixe ir às montanhas por 2 meses. Quero chorar pelo que não viverei. Jefté assentiu, sem forças para falar. Ela se foi. E depois, cumpriu-se o voto. A vitória sobre os amonitas não significava nada agora. Porque Jefté venceu a guerra. Mas perdeu o que mais amava. O tempo passou, mas a vitória sobre os amonitas não trouxe paz para Jefté. Em Gileade, o povo ainda o respeitava, mas não o celebrava. O sacrifício de sua filha se tornou um sussurro pelas ruas, um lamento que ecoava nos olhares de quem cruzava seu caminho. Ele era o salvador da cidade, mas carregava um peso que ninguém ousava mencionar. Nas noites solitárias, Jefté olhava para o céu, buscando respostas que nunca vinham. Ele havia cumprido sua promessa a Deus. Mas o preço fora alto demais. E então, quando ele acreditava que seus dias de guerra haviam terminado, outros inimigos se levantaram. Desta vez, não eram estrangeiros. A ameaça vinha de seus próprios irmãos. O orgulho de Efraim. A tribo de Efraim, conhecida por sua arrogância, ouviu sobre a vitória de Jefté e se encheu de ressentimento. Eles atravessaram o Jordão em grande número, armados e furiosos. O líder dos efraimitas se adiantou, sua voz carregada de rancor. Por que não nos chamaste para lutar contra os amonitas? Agora queimaremos tua casa contigo dentro. As palavras foram cuspidas como veneno. Jefté, montado em seu cavalo, os observou em silêncio. O tempo lhe ensinara que não valia a pena discutir com homens tomados pelo orgulho. Então, finalmente respondeu: quando os amonitas vieram, eu chamei. Mas vocês não responderam. Lutei porque ninguém mais lutaria. Os efraimitas murmuraram entre si, insatisfeitos. Mas Jefté não tinha paciência para esse jogo. E agora, depois que a vitória já foi conquistada, vocês vêm buscar reconhecimento? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Efraim não recuaria. E Jefté sabia disso. A batalha era inevitável. A guerra entre irmãos. Os guerreiros de Gileade se prepararam para lutar. Diferente da guerra contra os amonitas, não havia glória nesse conflito. Era uma guerra contra seus próprios irmãos. O primeiro choque de espadas foi ensurdecedor. A poeira subiu, misturada ao sangue. Os efraimitas lutavam com fúria, mas não estavam preparados para enfrentar um líder que conhecia a rejeição melhor do que ninguém. Jefté lutava não com raiva, mas com estratégia. Ele conhecia as fraquezas do inimigo. Conhecia seu orgulho. E usou isso contra eles. Os efraimitas foram cercados. Um a um, tombaram. No final, Efraim foi derrotado. Mas não houve celebração. Porque não há vitória quando se mata irmãos. Os últimos dias de Jefté após a guerra, Jefté governou Israel por 6 anos. 6 anos de relativa paz. Mas dentro dele, a batalha nunca acabou. Ele era respeitado. Mas não era amado. Ele era lembrado como um guerreiro. Mas não como um homem. Sua casa, antes cheia de esperança, agora era um túmulo de memórias.
Às vezes, nas noites silenciosas, ele acreditava ouvir a risada de sua filha, como um eco distante do passado. Mas quando se virava para olhar, nada estava lá. O fim de Jefté então, sem alarde, sem guerra, sem glória. Jefté partiu desta vida. Não houve grandes cerimônias. Não houve monumentos erguidos em sua honra. Mas sua história permaneceu viva. Ele não foi um rei. Ele não foi um profeta. Mas foi um homem que, mesmo rejeitado, respondeu ao chamado de Deus. E isso foi suficiente para marcar seu nome para sempre. A história de Jefté nos ensina que nem sempre seremos aceitos pelo mundo. Talvez você já tenha se sentido rejeitado, esquecido ou sem um propósito. Mas lembre-se, Deus não vê como os homens veem. Aqueles que o mundo descarta podem ser exatamente aqueles que ele escolhe para grandes propósitos. Mas há algo mais que essa história nos ensina. Nossas palavras têm peso. Nossos votos, nossas promessas, nossas escolhas. Elas moldam nosso destino. Quantas vezes falamos sem pensar? Quantas vezes tomamos decisões no calor do momento e depois precisamos lidar com as consequências? Jefté fez um voto sincero, mas não pensou no que isso custaria. E sua maior vitória se tornou sua maior dor. Será que estamos sendo sábios com as palavras que dirigimos a Deus? Será que estamos construindo um caminho que trará vida, ou arrependimento? E agora eu te pergunto, qual lição dessa história você leva para a sua vida? Você já fez escolhas difíceis que moldaram seu caminho? Compartilhe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seu apoio ajuda a espalhar histórias como essa para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Aqui, cada história traz uma reflexão para a sua vida. E a jornada não acaba aqui. Há um outro vídeo especial te esperando no card e na descrição. Clique agora e continue mergulhando nas histórias que a Bíblia nos ensina.